Estamos começando mais um diálogo de criação, hoje com o Tarcísio Bregalda, o poeta que a gente diz que é de Minas, mas na verdade é só o arzinho de Minas. Tarcísio junta na sua poesia as Minas Gerais e São Paulo, e também é um poeta do mundo inteiro. Nós queremos convidar você para essa travessia. Como fizemos a travessia com o Billy Gibbons, fazer agora com o Tarcísio. Como que é o processo de criação? Como é que é isso, né? A questão da criatividade, da atividade criadora. O que a pessoa que escreve fala sobre o seu modo de escrever? Vamos fazer uma pequena viagem com fotografias, com imagens, com pequenos poemas, com pequenos vídeos, com falas. É uma viagem na dimensão poética da vida. Nós queremos então convidar você, como a Kátia disse, né, para o nosso segundo diálogo de criação. Hoje, sobre o Tarcísio. E você viu? O título é A Poesia Primordial. E a imagem de abertura foi o Tarcísio num muro de arte e poesia que fica em São Bento do Sapucaí, que é uma coisa impressionante, preciosa, não existe em lugar nenhum. Daqui a pouquinho a gente vai convidar mais você para ver esse muro, com arte criada pelo Ângelo Milani, a literatura criada, escolhida pelo Tarcísio e elaborado junto com as crianças de São Bento do Sapucaí. É uma experiência poética impressionante. Foi a nossa abertura. E nós sempre temos falado para você, em muitos encontros, da importância vital da poesia. A poesia é necessidade vital, só que ela precisa ser reconhecida, precisa ser desejada. A gente tem dito que a poesia intensifica a vida, amplia a vida, educa a nossa inteligência, nossa sensibilidade, nossa imaginação, essas coisas tão importantes, ainda mais em tempos difíceis. Quanto mais dilacerado está o tempo que a gente vive, mais há necessidade da dimensão poética da vida, que nos aproxima dos sentidos que nascem, da criação de sentido, recriação de vida e de sentido, das palavras que redescobrem o mundo, recomeçam o mundo. Então, hoje, nós vamos convidar você para essa travessia, essa viagem com o Tarcísio, que é uma das experiências mais bonitas da nossa vida, né? Na convivência com a dimensão poética, a amizade com o Tarcísio. O Tarcísio vive poeticamente, tem muitos amigos, e eu preciso falar de novo, eu já contei algumas vezes, mas eu preciso falar de novo. Eu conheci o Tarcísio, ele era um menino ainda. Ele tinha feito 16 anos. Daqui a pouquinho eu volto a contar como que foi o nosso primeiro movimento de encontro. Eu vi os primeiros textos do Tarcísio. Antes disso, como sempre nós fazemos, tem duas epígrafes, muito bonitas. A Kátia vai ler para a gente, duas pessoas que você conhece, falando do Tarcísio. Duas pessoas, assim, muito reconhecidas, e que eram amigos do Tarcísio e amigos da criação dele e da criação poética humana em geral. Vamos ver as duas epígrafes. A sua poesia orna com meditação sobre a vida. Os seus poemas, de fato, atraem a poesia para o ninho. Antônio Cândido. A veia que se expõe, mas não derrama. Por tudo que leio de seus poemas, a sua contenção é uma virtude poética. Dos vagalumes que purificam as noites, também tanta poesia. Grande abraço de seu velho amigo, Manuel de Barros. Como eu dizia agora há pouquinho para você, depois da gente ouvir as palavras do Antônio Cândido e do Manuel de Barros, eu ouvi o Tarcísio no segundo ano de colégio, o nosso ensino médio hoje. Eu estava assim começando a dar aula, já faz muito tempo isso. Entrei numa sala, era científico, que naquela época era o colégio voltado para matemática e ciências da natureza. E eu vi que o pessoal não lia muito literatura, então eu resolvi levar poesia para eles lerem. João Cabral de Melo Neto, comecei, né? E o João Cabral
foi comigo logo na segunda aula, e eu vi que o Tarcísio se impressionou profundamente, embora fosse da área de exatas e biológicas, ele ficou muito impressionado. Ele tinha todos os sinais de alguém que nasceu com as palavras e para as palavras. E aí aconteceu uma coisa que parece literatura e é vida vivida. Por causa da poesia do João Cabral, o Tarcísio ficou dias e dias com febre. Isso existe, isso é real, né? A gente ouve falar, Picasso ficou com febre quando descobriu a pintura do Cézanne. Essas coisas são reais, estão na literatura porque estão na vida vivida. Bom, de lá para cá, desde que eu vi os primeiros textos do Tarcísio, ele nunca mais deixou de escrever. Fez muitos livros, muitas aventuras de criação que nós vamos comentar um pouquinho agora. E outra coisa interessante também é que ele foi fazer odontologia, foi estudar na Universidade Federal de Alfenas, lá conheceu a Valéria, eles se casaram e resolveram se mudar para uma cidade pequenininha no alto da Mantiqueira, na divisa de São Paulo com as Minas Gerais, São Bento do Sapucaí. Não sei se você conhece, se vocês conhecem. É uma cidade que é bastante conhecida por causa da Pedra do Baú. As pessoas vão para lá. Agora, além da poética natural muito bela da Mantiqueira, São Bento do Sapucaí tem uma outra singularidade. É uma cidade que chama muitas pessoas ligadas à literatura, à música, ao teatro, né? À dança, às artes. Tem um jogral lá de jovens e crianças admirável. Tem alguma aura em São Bento. A gente vai convidar você, inclusive, para conhecer a cidade. E o Tarcísio mora lá já faz 42 anos. E nesses 42 anos, ele trabalhou lá e fez muitos amigos, tem muitos amigos. Muitos deles também criadores, que você vai ver agora aqui alguns deles. Você vai ver o Ângelo Milani, que criou o muro e as capelinhas, o escultor e pintor, o Billy Gibbons, do nosso outro diálogo de criação, o Billy, que fez praticamente quase todas as capas, menos uma, dos livros do Tarcísio. Você vai ver também outros grandes amigos, como o Ditinho Joana. Ditinho Joana é uma personagem do Guimarães Rosa. Você vai ver o escultor Ditinho Joana. Você vai ver também o Mário Rael, o Luiz Rosa, que hoje estão na Galeria A, no centro de São Bento do Sapucaí, que a gente convida você para conhecer também. O Nelson Scrense, outro pintor de dimensão assim universal, que há muitos anos resolveu morar também em São Bento. Vamos conversar um pouquinho, viajar um pouco com isso. E a gente queria convidar você para ver algumas imagens agora, desde o Tarcísio jovem até hoje, os dias de hoje, algumas cenas com os amigos, né? Porque a amizade poética faz parte do viver poeticamente. A gente sempre fala isso, a Kátia gosta muito disso, né? Desde a primeira vez que ela viu, Murilo Mendes que dizia, né? Muito mais importante do que escrever poemas é viver poeticamente. Vamos ver umas imagens do viver poeticamente? Vamos ver algumas fotos? Tá lá. Tarcísio e Manuel de Barros. Tem até a data ali, né? Essa tem até a data, vocês estão vendo? 9/7/97. Aconteceu assim, o Tarcísio foi visitar a gente na nossa casa em Cachoeira Paulista, não aqui em Campinas, de onde nós estamos falando, mas em Cachoeira Paulista. E chegando lá, eu sabia que ele não conheceria o Manuel de Barros e que ele ia ficar muito impressionado com profundas semelhanças que havia entre a poesia dele e do Manuel de Barros. E demos para o Tarcísio o livro Gramática Expositiva do Chão, e ele ficou muito impactado. Realmente tem muita semelhança e muitas correspondências. O que aconteceu dias depois? O Tarcísio telefona para o Manuel de Barros. Eu achei que isso não ia dar certo. O Manuel de Barros era muito quieto, muito calado, vivia lá no Mato Grosso, né? Pois o Tarcísio conversou com ele, ficaram amigos por telefone, e o Tarcísio um dia passou lá em Cachoeira e nos convidou para ir. Ele estava indo para Campo Grande para encontrar o Manuel de Barros. Estava o Tarcísio e a filha. E eles foram. E conversaram horas e horas e horas. Isso foi uma amizade que durou muitos e muitos e muitos anos. Tem muitos textos do Tarcísio com o Manuel de Barros, os dois conversavam por textos, tem poemas trocados. Essa é uma experiência muito bonita, né? Tarcísio e Manuel de Barros. Vamos ver outras imagens
vida de poesia. Aí, aqui nós estamos em São Bento, Sapucaí, as capelinhas com os cacos do Ângelo Milani, o mesmo artista criador do muro. A Kátia fez essa montagem, né? A capelinha está o Ângelo na frente, no alto eu estou dentro da capelinha, embaixo está o Tarcísio. E é interessante que, assim, nessa foto não dá para ver, mas o Ângelo colocou na capelinha, dentro da capelinha, os poemas que o Severino fez para a capela e o Tarcísio também. Então, vocês indo até São Bento, vocês vão conhecer esses poemas também que estão na capela do Ângelo, que a própria capela é um poema. A capela é um poema, é um poema de se habitar. Você dificilmente vê isso em qualquer lugar do mundo. Muitas pessoas que visitam São Bento vão conhecer a capela primeira, que é essa, a capela segunda, o muro. São experiências de arte pública, arte democraticamente acessível para todos. A gente fica muito feliz, né? Que a gente vai a São Bento e vê várias pessoas indo lá ver a capelinha, tirar fotografia, casais de namorado, né? Tem histórias muito bonitas, né? A gente vai contar no próximo diálogo. A gente vai daqui a pouquinho lembrar uma história também daqui a pouquinho. Vamos ver mais imagens? Olha lá, aí está o Tarcísio conversando com a Kátia na casa ateliê do Ditinho e Joana, o escultor de histórias, como a gente fala. O Ditinho é um personagem vivo do Guimarães Rosa, um dos grandes contadores de histórias que nós vimos na nossa vida, dos maiores, e um grande artista, um grande escultor. Vamos ver mais uma imagem? Daqui a pouquinho você vai ver a imagem do Ditinho e Joana. Antes, o Billy Gibbons, o pintor Billy Gibbons, que fez as capas do Tarcísio, como eu disse, menos uma, que foi o nosso primeiro diálogo de criação. Aí ele está abraçado, né, com o Tarcísio, e ao fundo é uma tela muito grande do Billy sobre o Arthur Bispo do Rosário. Essa tela está no nosso diálogo de criação lá do Billy, dos grandes amigos, né, desse impressionante grupo de pessoas muito humanas e intensamente criadoras que estão lá convivendo em São Bento, Sapucaí. Vamos ver mais uma imagem? Agora, o Tarcísio com as suas filhas, né? Maíra e Marília. Tarcísio ainda de barba, vocês estão vendo? Com as meninas, né? Essa cena é muito feliz, né? Olha, Ditinho e Joana, né? Lá no ateliê do Ditinho, o Ditinho contando histórias para nós. Vocês estão vendo que tem a Kátia, o Tarcísio, eu estou sentado, e o Ditinho está no meio aí de uma história que ele estava contando para nós, e nós estávamos cercados aí das esculturas. Essa é a Casa Ateliê que as pessoas visitam. É uma referência imprescindível também de arte e de cultura e de humanidade lá em São Bento do Sapucaí. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais o Ditinho. Vamos ver? Antes disso, olha lá, Tarcísio, jovem estudante de odontologia, vai até o Recife para conhecer Dom Helder Câmara, conversar com o Dom Helder, se inspirar no Dom Helder. Dom Helder dispensa qualquer referência nossa, né? Uma das grandes personagens humanistas e da vida religiosa, de religiosidade, no que ela tem de mais bonito aqui no Brasil, na América Latina, em toda a nossa civilização. Vocês viram o Tarcísio de barba, né? Do jeito sério, do lado do Dom Helder, né? Vamos ver mais uma viagem nessa breve travessia? José de Anchieta. José de Anchieta é o cenógrafo, um dos grandes cenógrafos do Brasil, fez todas as peças do grupo Ornitorrinco, fez muitos filmes, a cenografia de filmes do Rui Guerra, morou vários anos em São Bento. Grande amigo também do Tarcísio, e fez a capa de um dos livros. Você vê que belíssima capa. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você que o Anchieta fez e apresentou o livro do Tarcísio. O Tarcísio apresentou o livro do Anchieta, né? É outro momento muito bonito dessa amizade poética, dessa vida poética, das grandes amizades do Tarcísio, da história dele. Aqui, de novo, olha, está o Ditinho no meio e o Nelson Scrense ao lado. O Nelson é outro artista admirável. Eles estão numa foto na abertura de uma exposição. Nós quisemos muito colocar essa foto para vocês perceberem o jeito do Nelson, o jeito do Tarcísio, o jeito do Ditinho. Vocês viram como o Ditinho é pequenininho? Por isso, né, Ditinho, Joana.
mas isso é um caso à parte, né? Nós queremos fazer um diálogo de criação com Ditinho e Joana. Já está combinado, viu? Vamos fazer um com o Ângelo Milani, vamos fazer um com o Ditinho e com outros amigos também, dessa rara experiência, né? De São Bento do Sapucaí. Aí, essa imagem é muito bonita, a gente expor, né? O Tarcísio participando da elaboração do muro, no momento em que o Tarcísio estava fixando o poeminha dele, antes ainda do painel de artes plásticas. Vocês estão vendo? É a mesma imagem, poesia do começo, da abertura do nosso encontro. E agora só para você ver o muro pronto, né? O muro pronto, aí com alguns amigos, são pessoas que sempre vão a São Bento, tá aí na ponta, vocês estão vendo, né? Tem o Tarcísio, a Patrícia à frente, depois o Ângelo, eu, o Severino, ao lado do Severino a Fafá, e na frente o Ricardo, que são amigos que adoram São Bento, que estão sempre lá. E tem a moldura do muro. Vocês estão observando embaixo do muro? Cada azulejo, cada ladrilho é um desenho diferente. Que foi feito pelas crianças, né? Se não me engano, participaram 400 crianças. Imagine, centenas de crianças de São Bento fazendo desenhos livres e depois aprendendo a colocar o mosaico, aprendendo a fazer o muro, a arte de mosaico. E é interessante porque esse muro, né, que tem vários poemas, tem poema do Drummond, do Ferreira Goulart, esses poemas atraem as pessoas, os turistas, né, mas também as pessoas de São Bento. E a gente já tem depoimento de pessoas que falaram assim que quando estão com alguma questão em casa ou estão nervosas, elas vão lá para ficar olhando para o muro e ler, porque aquilo acalma, aqueles poemas acalmam as pessoas. Então é muito bonito isso. Nós já vimos, por exemplo, duas velhinhas paradas, velhinhas lá de São Bento, moradoras da roça, paradas em frente ao muro, né? Acalmando o coração em frente ao muro. Essa é uma experiência assim muito bonita do poder curativo da arte. E tem também uma história muito bela que depois o Ângelo vai no dia do encontro dele contar para vocês. A criança, o menininho, passou no muro, puxou a mão da mãe e disse: "Mãe, vem ver o meu muro", porque ele tinha feito um azulejozinho no muro, era o meu muro. Isso é pertencimento, não é mesmo? Isso é pertencimento poético. Essa conversa, nós precisamos voltar a ela no dia do encontro com o Ângelo Milani. Vamos ver mais imagem? Olha lá, Ângelo, Nelson e o Tarcísio, os três amigos conversando, brincando. Uma prosa mineira. Uma prosa mineira num quintal de São Bento do Sapucaí. Os três amigos, os três criadores, né? Vamos ver mais uma imagem? Oh, olha, de novo, Ditinho. E aí ao fundo dá para ter um pouquinho, né, do ateliê. Dá para ter do... um pouquinho de imagem das esculturas, né? Tarcísio e Ditinho no meio da conversa. Esses dois são amigos há 40 anos, né? 40 anos de amizade. Muitos textos, né? Do Tarcísio com o Ditinho. E agora, você está vendo o Ferreira Goulart, o dia que ele foi a São Bento. Tarcísio está entregando uma homenagem da cidade para ele. E aconteceu uma coisa interessante. Nesse dia que o Ferreira Goulart estava lá, chegou o telefonema para ele, ele havia ganho o prêmio Camões. Foi muito interessante isso, né? Que é o grande prêmio de literatura da língua portuguesa. Foi pouco antes desse momento da fotografia aí que você viu. Vamos ver um vídeo agora? Então, esse vídeo que vocês vão ver daqui a pouquinho é uma história muito interessante. Nós estávamos em São Bento e nós resolvemos ir num lugar que é no alto de uma montanha, atrás do casarão de cultura lá de São Bento do Sapucaí, e nós resolvemos gravar nós falando alguns poemas, declamando alguns poemas. Então, o que vocês vão ver aí é o Ângelo e o Tarcísio falando um poema do Camões. É um pedacinho do poema do Camões. Vamos ver? Dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como, dói não sei porquê. Camões. Bom, vocês viram, né? A experiência, né? A aventura aí de falar poesia no meio da mantiqueira, né? Vamos ver alguns poemas que são primordiais do Tarcísio.
Tem um poema primeiro aí, que a gente sempre leva para os encontros com professores, com educadores, com comunidade. É um poema lírico amoroso muito bonito, mas muito, muito bonito. A gente sempre leva porque ele nos inspira, nos desperta o desejo dos grandes amores. E a gente sempre propõe uma experiência assim. Que título você daria para esse poema? E nós já levamos para centenas e centenas e centenas de pessoas que trabalham com educação e em muitas comunidades diferentes. E você não tem ideia da beleza dos títulos, né? Impressionante. A Kátia anota todos. Tem um caderno dos títulos que as pessoas dão para esse poeminha. Vamos ver o poeminha? Olha lá, a próxima imagem nossa é o poeminha. São milhões as galáxias e as mulheres, e eu não te esqueço. Para Valéria de Cássia Meyer. Que título você daria? Tarefa de criação, tá bom? Depois que acabar o nosso encontro, fica essa tarefa. Que título você daria para esse poeminha? Vamos ver agora o segundo? A gente gosta demais do segundo. Criança de 5 anos, a professora Leia. Já sei o que é cor-de-rosa, é vermelho devagarinho. Esse poema nós levamos muito para os encontros também. Você viu? Ele traz a poética da infância, o descobrimento do mundo, as metáforas da criança, o pensar por imagens. E o Tarcísio, é importante que eu fale isso, né? Ele é um dentista que escuta as pessoas. Coisa rara isso, né? Um dentista que as pessoas ficam falando com o dentista. E ele escuta. E essa é uma das grandes fontes da poesia dele. A voz das pessoas, as histórias das pessoas. Isso aí é uma matriz criadora do Tarcísio. Vamos ouvir um pouco o Tarcísio falando de como é a criação? É muito importante isso, viu? Saber a criação ouvindo o criador. É diferente do professor de literatura, do crítico de literatura e arte, né? Como que é a criação? E a Kátia vai ler as palavras do Tarcísio para você ouvir. Várias pessoas já me perguntaram como escrevo poesia. Qual é o processo de criação? Na verdade, nem eu mesmo sei. Mas comigo acontece assim. Vem a ideia, vem uma palavra, uma situação de rua, uma fala do povo, um acontecido, um objeto caído na calçada, o ranger de um portão se abrindo, mostrando a ferrugem dos tempos, um sonho com os regos d'água da infância. Eu anoto as palavras e a imagem principal numa folha de papel, sulfite, e as deixo quarando dentro de uma caixa de papelão com tampa. Algum dia, alguma noite, começo a dar vida às ideias. Escrevo, reescrevo centenas de vezes. Enxugo o máximo, não deixo excesso. Digito e faço uns caderninhos, tudo em casa no meu silêncio. Depois eu leio em voz alta. Vocês estão vendo que é uma fala muito próxima dos poemas, né? É difícil separar essa fala dos poemas, né? Gente, é meio difícil mesmo separar a fala dos poemas. Mas desde o primeiro livro do Tarcísio, que é este que vocês estão vendo aí na tela, Os Riscos das Margens, já era feito de poemas quarados. E eu queria agora mostrar um livro para vocês. O segundo livro do Tarcísio, olha, Itineral. Essa palavra é estranha, né? Itineral. Vamos ouvir por que é itineral? Vamos ouvir de novo o Tarcísio dando um exemplo do processo de criação? Vou citar mais um exemplo. Certa ocasião, estava proseando com um primo que sempre morou na roça. Era mês de julho, estávamos à beira do fogão a lenha. De repente ele fala: todo bicho tem seu itineral. Essa palavra itineral não saía da minha cabeça. Pensei, vou escrever um poema sobre o itineral. Mas não estava conseguindo. Todos sabem que eu sou dentista e uma paciente me contou que nas férias escolares levou a babá de suas filhas para a praia. Essa menina de 13 anos nunca tinha visto o mar. E quando viu, foi logo dizendo: nossa, quanta espuma de sabonete! À noite, o poema itineral ficou pronto.
Peixe não escova dente, ignora sabonete, não usa guardanapo, tem princípio transparente e não muda o seu itineral. Olha, ele está na tela. Vocês estão vendo? A palavrinha itineral termina o poema e dá nome ao livro, né? Esse livro, que eu estou aqui com ele nas mãos, né? A capa é uma pintura do Ângelo Milani, e quem fez a capa foi o Billy Gibbons. Eu queria muito ler um textinho que eu fiz para o Tarcísio, para esse livro. É pequenininho. Eu escrevi assim: Tarcísio encanta as palavras com botes de silêncio. Faz unidade dos contrários. Uma poesia que nasce da terra, visceralmente escrita, mas carregada de silêncios e meditações. Uma poesia filosófica, longamente pensada, mas que se enraiza no chão de Minas, no chão da infância e nas vidas mais humildes, poeticamente consteladas. Esse é o itineral. E, continuando a nossa travessia, vamos ouvir mais dois poemas assim muito, muito preciosos para nós. Vamos para mais uma tela? Barondino colocou uma dentadura nova. Olhando-se no espelho, disse ao dentista: agora só falta ensinar ela a falar. Vocês estão vendo? Mais uma personagem mito-poética, as vidas humildes, carregadas de poesia, que o Tarcísio escuta, porque nesses 42 anos, ele é dentista do posto de saúde municipal e atendeu milhares e milhares e milhares de vezes e escutou essas pessoas e continua escutando. E escutava também no consultório dele. Barondino é uma dessas pessoas. Essa cena já é literatura, né? Só falta ensinar a dentadura a falar. E agora, depois do Barondino, vamos voltar para a tela? Tem um poeminha sobre o mistério da criação, o mistério da poesia. Anterior ao cedo e ao mistério, a poesia já andava. Vocês viram? O Tarcísio trabalha o tempo todo os poemas. Ao mesmo tempo, reconhece o mistério da criação. É muito interessante isso. Chegando na casa dele, lá em São Bento, tem caixas e caixas de papelão, de camisa. Aquelas caixas antigamente de camisa, de loja, com os poemas. E eles ficam ali. E ali você vê quantas vezes o poema é reescrito, repensado, e ao mesmo tempo tem um mistério, né? Acho até importante lembrar isso. Do lado dessas caixas tem uma pequena estante, onde ficam as pessoas, os autores, os livros amados do Tarcísio. E são grandes amores. Você encontra lá o Dante, a Divina Comédia, e o Dom Quixote. Amores, amores do Tarcísio, desde sempre, né? Você encontra lá Guimarães Rosa, você encontra lá o Bandeira, o João Cabral. Tarcísio ficou apaixonado pelo João Cabral desde o primeiro poema lá da Febre. É muito interessante isso. A pequena estante de livros, mas livros assim, da humanidade, né? Muito, muito bonito ver isso. E do lado, os poemas em trabalho e em mistério. Vamos ver mais um livro do Tarcísio? Olha, esse daqui, ó. Pensar pelos Barrancos. Pensar pelos Barrancos também vem de um poema muito, muito interessante. Vamos ouvir o depoimento do Tarcísio sobre o nascimento do poema, o processo de criação que deu origem ao livro? Quando criança, ficava horas e horas à beira dos rios, dos regos d'água, sentado nos barrancos, olhando, ouvindo e pensando tanta coisa ao mesmo tempo. Hoje em dia, continuo com os mesmos costumes. Penso pelos barrancos e remo no sentido contrário para avistar mais uma vez o lugar da infância. Vocês estão vendo? Está na tela, né? Vou pedir para a Kátia ler mais uma vez.
Penso pelos barrancos e remo no sentido contrário para avistar, mais uma vez, o lugar da infância. E agora também a gente pode passar muito o videozinho importante. que o Ângelo declamou esse poema no dia em que nós fizemos os vídeos, né? Nossa Nossa experiência, né? experiência, De né? poesia, De poesia, que a lá gente no alto chamou. da montanha. Poesia falada, e num barranco, do É. lado de um barranco. Vamos ver o videozinho? Penso pelos barrancos e remo no sentido contrário para avistar mais uma vez o lugar da infância. Tarcísio Bregalda. Vocês viram, eu queria mostrar mais uma aventura agora para vocês. O livro Naveganças. Tá dando para ver? Essa capa foi feita para o livro, né? Foi feita pelo José de Anchieta. Lembra muito cenografia. Mostra mais um pouquinho. Lembra muito cenografia. Espero que você possa qualquer dia ver ao vivo nas suas mãos essa capa. É muito bela também, viu? O Naveganças, ele tem uma peculiaridade. Ele é feito de poemas muito condensados, todos em 3 linhas. Por isso que o título é esse, né? Naveganças em 3 linhas. E tem depois, na sequência dos livros, Serventia do Dizer Poético. De novo, a tela que dá origem à capa é do Ângelo e a capa foi feita pelo Billy Gibbons. Serventia do Dizer Poético. Vamos ver mais 2 poeminhas? 2 poeminhas. Vamos para mais 2 telas do Tarcísio? Poeminhas que são muito amados, muito queridos, que nós levamos para toda parte, né? Logo de manhã, ao acordar, Clara, que ia completar 5 anos. Papai, tem música dentro da minha boca. Zé Bulgarinho tinha a valência de partilhar o contrário e o longe. Numa noite enviesada, partiu para outra, no erro de um relâmpago. De novo, vocês viram? A poética da infância e a poética das vidas humildes, consteladas. Estou pensando aqui, a gente leva esse da música na boca para muitos encontros também, né? E estou pensando, o Zé Bulgarinho, o Manuel de Barros amava esse poema, o Antônio Cândido amava esse poema, né? Muitas pessoas amam esse poema do Zé Bulgarinho. Agora, nós tivemos uma ideia muito feliz e a Maria Amélia vai fazer para a gente. A Maria Amélia vai agora mostrar um painel das capas dos livros. Vamos ver? Uma capa depois da outra? É um trabalho muito bom, muito bonito, feito pelo Billy Gibbons. São folders feitos virtualmente e fisicamente. Vamos ver o folder das capas dos livros? E o itineral. Então, o itineral, e do lado tem um textinho do Antônio Cândido, tem o textinho também, aquele que eu li, que eu fiz para o Tarcísio. E a capa do Billy e a pintura do Ângelo Milani, né? O Pensar pelos Barrancos. Tem também várias pessoas aqui à sua direita escrevendo sobre o livro, né? Tem Olga de Sá, tem o Manuel de Barros, né? O José de Anchieta, tem o José de Anchieta e tem o Antônio Cândido. E, de novo, a tela é do Ângelo e a capa é do Billy Gibbons, né? O Serventia, que a gente mostrou agora há pouco, né? Várias pessoas também falando. O Joel Abdala fez o prefácio e tem também falas do José de Anchieta, uma fala minha também, uma fala do Billy Gibbons, uma fala do Luiz Rosa, que é, junto com o Billy, o pintor que nós contamos outro dia, que os dois criaram o Snobigazor, né? Que é uma aventura de criação que está no nosso diálogo de criação 1. Vamos ver mais um? Olha lá, o Naveganças. Essa capa, essa é a única que não é do Billy. A única capa que não é do Billy, né? Que é a arte feita pelo José Anchieta, né? E do lado, de novo, você tem ali, né? A Tarcísio, né? 2014, você tem o Antônio Cândido, o Manuel de Barros e um textinho também que eu fiz para o Naveganças. Isso aí é uma coisa muito interessante. Resolvemos
fazer uma antologia, pegar poeminhas do Tarcísio e meus e fazer uma antologia, poesia, poesia. Por que chama poesia, poesia? Por causa da ideia que a Kátia falou de fazer poesia falada, gravar poemas, vídeos, pequenos vídeos e pôr em circulação no mundo, né? Pela rede, pelas redes. E esse é o Poesia, Poesia 1, capa do Billy também, com uma escultura do Ângelo Milani. E na contracapa tem uma foto que a Kátia tirou, que é muito feliz para nós, em que eu estou com o Tarcísio no casarão de cultura, lá de São Bento, Sapucaí. E qualquer dia eu queria muito que vocês vissem o livro. E o Tarcísio fez uma composição no finalzinho, misturando pedaços de texto dele com pedaços meus, ficou muito interessante. É uma coisa muito, muito querida para nós, o Poesia, Poesia. Bom, e tem mais um livro. Tem mais um livro novo agora do Tarcísio. Mas vamos ouvir mais uma fala dele do processo de criação. Como é isso, a criação, né? Vamos ouvir mais um pedacinho, a Kátia vai ler. Quase todas as noites tenho o costume de deitar no sofá com a luz apagada e ficar olhando para o teto ouvindo Bach. Penso que dessa forma a poesia gosta de me visitar. Observação da fala do povo, da natureza, o pensamento, o silêncio das madrugadas, o sono, o sonho, tudo isso teimando e latejando o tempo todo para serem escritas em folha de papel sulfite com caneta preta. Essas folhas escritas vão para uma caixa de papel com tampa e ficam ali quarando o tempo necessário até um instante certo de saltarem para um livro. E saltaram para um novo livro, que é esse Indês. Esse livro Indês, nesse momento, ele acaba de ganhar vida própria, de nascer como livro, Indês. Também a capa foi feita pelo Billy, né? Pelo Billy Gibbons. E o quadro também é do Billy. E o quadro é do Billy com o Luiz Rosa, né? Luiz Rosa. Do Snobigazor, do pintor criado por eles. E a gente queria fazer uma pergunta para você. A Kátia fazer uma pergunta de Indês. Ah, vocês sabem o que é Indês? A gente ficou um pouco assim espantado, porque quando nós falamos Indês, muitas pessoas não sabiam o que era. E eu achava que todo mundo sabia o que era Indês. Indês é uma palavra muito antiga no vocabulário da língua portuguesa. É uma palavra ancestral na cultura popular da língua portuguesa, né? Indês. Antes de falar o que é Indês, queria contar que esse livro é uma homenagem para os 101 anos do Antônio Cândido. Tem muitos textos para Antônio Cândido, muitos mesmo. E tem também pedacinhos de carta do Antônio Cândido para o Tarcísio. Eu queria lembrar uma coisa com vocês que eu preciso falar bem rapidamente. Um dia, Tarcísio foi à cachoeira e nós fomos juntos à casa de Ruth Guimarães. Ruth Guimarães é escritora, a romancista, contista, a pesquisadora, a tradutora. Ruth Guimarães tinha sido minha professora quando eu estava na antiga 5ª série do antigo ginásio, né? Que seria hoje, seria o 6º ano. O 6º ano, né? Seria o 6º ano hoje. E aí fomos lá com o Tarcísio. E a dona Ruth, como eu chamava, que é uma referência para a minha vida inteira, tanto a dona Ruth como o esposo, seu Zizinho, Zizinho, fotógrafo, outro grande artista de grande humanidade, que assinava as fotos, Botelho, né? Nós estávamos conversando e a dona Ruth Guimarães, contava para o Tarcísio a amizade dela com Antônio Cândido. Eles foram colegas quando a USP estava sendo fundada. Participaram do nascimento da USP como colegas. E o Tarcísio ficou muito animado com a amizade que já durava décadas, né? Dona Ruth e Antônio Cândido. E pegou com a dona Ruth o telefone do Antônio Cândido. Eu não acredito que o Tarcísio faz isso. Chegando em São Bento, ligou para o Antônio Cândido. E começou uma amizade muito grande. Eles conversaram muitas e muitas vezes, né, por telefone. Muito tempo. E por cartas também. Dessa conversa saíram muitos textos, muitas conversas literárias que estão aqui no Indês.
que é o livro que nesse momento está nascendo como livro. Vamos ver o poeminha indês? A Kátia vai ler o poeminha indês para a gente. Olha lá. Sempre deixo um poema dormir no sereno para servir de indês ao novo. É o segmento da criação. Para Antônio Cândido, sábio de todos nós. Deu para você perceber o que é indês? Indês. Você quer falar? Não, pode falar. Eu quero que a Kátia fale. O que é? Conte para nós o que é indês. Indês, essa palavra acompanhou a minha infância, porque nós tínhamos galinha no quintal e minha mãe sempre pedia para a gente deixar o indês para que a galinha pudesse botar os ovos dela naquele mesmo ninho. Se você tira o indês, ela bota em lugares diferentes. E ali não, você deixa o indês para que os próximos ovos sejam colocados ali. Indês é o ovo, né? É o ovo que você deixa no ninho, no né? ninho. E aí o Tarcísio faz esse poema muito bonito, que o indês, né? Ele deixa de indês ali o livro para o processo continuar da criação. Para chamar os outros poemas, né? Para chamar os outros livros, né? E, por falar em outros livros, tem mais um livro que daqui a pouco tempo vai se transformar também nesses livros físicos, de se pegar. Soprador de Utopias. Essa é outra imagem matriz do Tarcísio, né? A questão da utopia. Eu já falei agora há pouquinho, o Tarcísio é apaixonado pelo Dom Quixote, né? E pelo Sancho Panza também. Uhum. Tem um poema muito bonito do Tarcísio para o Sancho Panza. Muitos textos para o Dom Quixote. Esse livro, Soprador de Utopias, que logo estará impresso também, ele tem mais uma constelação de textos. E tem uma coisa muito preciosa para nós, que você vai ver daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu queria ver uma imagem com a tela, que vai ser a capa do Soprador de Utopias. A capa que o Billy está fazendo lá. Vocês estão vendo os três aí, a tela do Ângelo Milani no meio, a tela chamada Soprador de Utopias, e o Ângelo, o Billy e o Tarcísio, com esse jeito de meninos. Eles estão com jeito de menino aí nessa foto, né? Essa tela, que o Tarcísio sempre amou muito, foi escolhida para o Soprador de Utopias, que logo nós teremos também como livro virtual e como livro físico. Espero muito que, se vocês amarem a arte, a criação, a dimensão poética da vida, vocês possam conhecer. E tem também uma coisa muito feliz para nós. A Kátia fez a apresentação do livro Soprador de Utopias, fez um pequeno texto para o Tarcísio. A gente gostaria de ler. O texto chama assim, Acordando a Poesia. Tarcísio, em sua ligeireza de ser, acorda a poesia em tempos de dormência. Na quietude de suas horas, expande o olhar para dentro e colhe da vida vivida as histórias em poemas. Tarcísio tem sim ligeireza, mas também calmaria, em horas certas e incertas. Tem conversa sem pausa com a música das palavras, que mergulham de corpo e alma em naveganças pelo mundo a soprar utopias. A Kátia dialogou com as grandes imagens do livro e da vida e da poética do Tarcísio, né? É uma alegria muito grande para nós ter esse livro, ter esse poema e ter essa amizade que é uma das experiências mais bonitas, mais poéticas da nossa vida, né? Sem começo nem fim, como você gosta como o de Ditinho falar. sempre fala, né? Conversas que não desemendam nunca. São conversas que não começam, não terminam, não tem começo nem fim. E o Tarcísio fala, essas experiências de amizade e de criação são atalhos para as estrelas, são atalhos para o eterno, é isso mesmo, né? São as conversas que não desemendam nunca. As conversas não desemendam nunca, mas de vez em quando elas param um pouco. E nesse finalzinho, tem uma tarefa que a Kátia vai propor para você, mais uma tarefa de criação. Vamos ver um poeminha na tela, o último texto na tela? Diante do precipício, do improvável, do abandono e da ponte do acabamundo, invento 3 versos túneis para a travessia.
este poema é muito especial para nós, porque nós tivemos uma experiência com 2 amigos, a Grécia e o Leonardo, que estão atualmente morando em Portugal, e nós encontramos eles lá e fizemos uma conversa, e nessa conversa foi uma entrevista que eles fizeram, e eles perguntaram para nós quais seriam nossos versos túneis para o nosso trabalho de educação. E aí nós queríamos deixar a tarefa para vocês parecida. Quais seriam os 3 versos túneis que vocês elaborariam para a travessia de vocês na própria existência, ou para os amores? Para esse ano de 2021, para a vida inteira, né? Quais são os 3 versos túneis, né? Da sua travessia. E, de verdade, as conversas não desemendam nunca. Até o próximo diálogo, diálogo de criação.